Paizinho, Pai amado, Pai querido, Pai maravilhoso, Pai misericordioso, Abba, Pai. Oh, Paizinho, obrigada. Obrigada pela Tua graça, obrigada pelo Teu amor, obrigada pela Tua misericórdia, obrigada pela Tua presença. Obrigada, Pai, muito obrigada. Senhor, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador. Nós queremos Te louvar, nós queremos Te agradecer e nós queremos Te bendizer nessa manhã. Oh, Paizinho, obrigada. Obrigada, Pai, porque nós chegamos no 69º dia. São 69 dias, Pai, ininterruptos na Tua presença. 69 dias, Pai, rendidos aos Teus pés. Nós queremos aqui, Pai, mais um dia Te dizer, nós precisamos de Ti. Nós necessitamos de Ti, Pai, porque nós podemos ficar sem tudo, Senhor. Nós podemos ficar sem casa, sem comida, nós podemos ficar sem amigos, nós podemos ficar sem dinheiro, nós podemos ficar sem tudo nesse mundo, Pai. Mas nós não podemos ficar sem a Tua presença. Oh, Senhor, nós necessitamos da Tua presença, Pai. Do mesmo jeito, Pai, que o nosso corpo precisa de comida e de bebida, o nosso espírito, ele tem sede e fome da Tua presença. Pai, nós Te louvamos, Pai. Nós Te louvamos porque o Senhor, Pai, o Senhor tem sido tão bom. O Senhor tem sido tão bom e tão maravilhoso com cada um de nós, Pai. E nós queremos nessa manhã Te agradecer, Pai. Te agradecer pelo Teu derramar. Te agradecer por essa presença palpável, por essa presença visível, por essa presença, Pai, que nós já estamos experimentando, Pai, há 69 dias. Nós já estamos experimentando, Pai. Sim, nós sabemos que o Senhor tem mais para cada um de nós. Nós sabemos que o Senhor tem mais, Senhor, para cada um de nós. Nós sabemos, Pai, que nós podemos mais, que nós podemos ir mais além, que nós podemos ir profundo, que nós podemos ir mais profundo, Pai, que nós podemos ter mais comunhão e mais intimidade com o Senhor. Mas nós queremos Te agradecer, Pai. Nós já queremos Te agradecer, Pai, porque o Senhor tem feito grandes coisas. O Senhor tem operado maravilhas, Senhor, no meio de nós. O Senhor tem transformado vidas, o Senhor tem curado pessoas, o Senhor tem libertado pessoas, Pai. E nós queremos Te agradecer. Obrigada, Senhor. Obrigada pela Tua doce, pela Tua santa e pela Tua preciosa presença, Pai, que se faz presente no meio de nós há 69 dias. Obrigada, Senhor. Nós sabemos que o Senhor ainda tem grandes coisas até o último dia desse propósito. Mas nós Te agradecemos, Te louvamos e Te bendizemos por tudo e que nós já vivemos até aqui. Pai, hoje eu quero Te fazer um pedido especial. Hoje eu quero orar, hoje eu quero clamar, eu quero pedir a Tua intervenção, Pai, para que a nossa vida, ela seja colocada em ordem. Pai, nós precisamos da Tua ordem divina na nossa vida. Pai, em nome de Jesus, nós não queremos mais ser pessoas complicadas, pessoas confusas, pessoas atrapalhadas, pessoas que não sabem, Pai, definir as prioridades. Não, Senhor. Nós queremos, Pai, nós queremos ter a Tua ordem na nossa vida, porque nós sabemos, Pai, que a Tua ordem, Pai, que faz a Tua presença se manifestar. Nós sabemos que a Tua ordem, Pai, que coloca as prioridades certas. Nós sabemos, Pai, que a Tua ordem, Senhor, que nos faz caminhar no centro da Tua vontade. Pai, eu quero nesse momento Te convidar, Espírito Santo. Eu Te convido, Espírito Santo, para que o Senhor venha nesse momento revelar a verdade da Tua palavra. Senhor, nós precisamos da Tua presença. Espírito Santo, sem o Senhor nós não temos discernimento, nós não temos revelação, nós não temos entendimento, nós não somos capazes, Pai. Nós não somos capazes de entender a Tua palavra sem o Senhor, porque foi o Senhor, Pai, que escreveu essa palavra. Nós precisamos, Espírito Santo, do Senhor aqui conosco. Vem, Espírito Santo, o Senhor tem liberdade, o Senhor tem liberdade no meio de nós para revelar a verdade da Tua palavra.
Senhor, nós queremos te dizer que nós estamos aqui com o coração, Pai. O coração reto, o coração bom, com os ouvidos atentos, porque nós queremos ser uma terra fértil, Pai. Uma terra, Senhor, onde essa palavra produz frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Pai, em nome de Jesus, nos livra, Pai, nos livra de sermos como os fariseus, Pai, que falam uma coisa e faz outra. Não, Pai, nós não somos fariseus, nós somos filhas e filhos de Deus, Pai. Então, em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, a praticar a Tua palavra, nos ajuda, Pai, a frutificar na Tua palavra, nos ajuda, Pai, a produzir frutos, Pai, a 30, a 60 e a 100 por um. Pai, nesse momento eu quero mais um dia, Senhor, colocar a minha vida diante do Teu altar. E eu quero te dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, usa-me, Senhor, como um vaso de barro. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir nesta manhã que toda a minha carne, ela venha desfalecer, Pai, como eu tenho orado todos os dias, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu não sou capaz, Pai, eu não sou capaz de levar nada para essas pessoas que não venha do Senhor, porque a Tua palavra diz que tudo que é bom, Pai, tudo que é bom é nos dado porque vem do céu. Então, Pai, em nome de Jesus, que a minha mente seja a Tua mente, que a minha boca seja a Tua boca, que os meus ouvidos sejam os Teus ouvidos, que os meus lábios sejam os Teus lábios, que a minha língua seja a Tua língua, Pai, e que o meu coração seja o Teu coração. Pai, que nenhuma vírgula, nenhum A, nenhum acento, nenhum tio, nenhum nada, Pai, nada, Senhor, saia da minha boca que não venha de Ti. Marca, Senhor, marca esse dia como um memorial no céu, Pai. Pai, nos dá experiências profundas com o Senhor e derrama, Pai, derrama da Tua glória, derrama da Tua presença, derrama da Tua ordem divina sobre as nossas vidas nesse dia 10. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém, amém e graças a Deus. Bom dia, povo lindo! Bom dia, povo de Deus! Sejam muito bem-vindos! Uau! Sejam muito bem-vindos a mais uma live da presença. 69ª, 69 dias. Ei, povo! Amanhã nós chegamos nos 70. Amanhã nós chegamos nos 70. E vai ficar faltando 50 dias apenas. Meu Deus, como tá passando rápido. Gente, hoje, exatamente hoje, a partir de hoje, contando com hoje, faltam 52 dias pro ano encerrar. De hoje, porque ainda são, aqui nos Estados Unidos, são 3h28 da manhã. Então aí são 5h28 da manhã. Contando com o dia de hoje, até chegar no dia 31, faltam 52 dias. Gente, presta atenção. Faltam 52 dias para a reconstrução da nossa história. Para a reconstrução da nossa história. E eu quero dizer para vocês, gente, que Deus está construindo uma obra linda nas nossas vidas. Deus está construindo algo tão sobrenatural, gente. Tão sobrenatural. Que eu tenho certeza que depois do dia 31, muitas pessoas vão olhar para nós e vão ficar assim, ó, boca aberta. Vão falar, meu Deus, o que aconteceu com essa pessoa? O que aconteceu? Bom dia, Vilminha, bom dia, pastora Adriana, bom dia, Kelly, bom dia, Alex, bom dia, Alessandra, bom dia, Alba, bom dia, gente. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Ontem, eu vivi, assim, uma das experiências mais profundas, mais reveladoras que eu tive com Deus. Inclusive, Deus me deu mais um presente para entregar para vocês. Meu Deus do céu! Tipo assim, gente, é engraçado que Deus, ele não nos dá tudo de uma vez, né? Ele vai nos dando aos poucos, porque eu acho que se ele desse tudo de uma vez, a gente não aguentaria, né? E o que Deus me pediu ontem, gente, que Deus me pediu para fazer ontem, eu ainda não posso contar para vocês, porque eu vou contar no individual. Eu vou contar no individual para cada uma das pessoas, tá?
Mas enfim, é algo muito especial. Vou pedir para vocês compartilharem a live. Gente, quem aí gostou da live de ontem com a pastora Séries? Que foi aquilo? Que derramado Espírito Santo. Que palavra! Gente, essa frase é a frase da nossa live, que vai ficar para sempre com a gente. Olha só, se não estamos dispostos a fazer a vontade, se não estamos dispostos a fazer a sua vontade, não precisamos da sua presença. Ei, essa frase precisa estar na nossa mente, no nosso coração, todos os dias. E eu quero começar essa live hoje perguntando para vocês: você está disposto? Você está verdadeiramente disposto a obedecer? A obedecer à vontade de Deus? Porque você só vai ter acesso à presença de Deus. Deus só vai derramar sobre você a presença dele se você estiver disposto a obedecer. Cristina, é a Cristina que escreveu aqui, quem escreveu que assistiu várias vezes? Deixa eu ver. Cadê, gente? Quem escreveu aqui que assistiu várias vezes? A Girlene, eu assisti a live ontem 3 vezes. Eu assisti a live 3 vezes, gente. E tem segredos profundos naquela live de ontem. Deus derramou, algo muito poderoso sobre cada um de nós. E se você puder, assista novamente. Porque eu tenho certeza que se você assistir 10 vezes aquela live, 10 vezes o Espírito Santo vai te revelar algo diferente. E gente, foi poderoso tudo que nós vivemos ontem naquela live. E hoje Deus também tem algo muito especial pra mim e pra você, tá? Vou aproveitar e pedir pra vocês compartilharem, que eu vou colocar o tema aqui da live. Porque hoje, gente, eu esqueci de copiar. Eu esqueci de escrever e de copiar, na verdade. Mas vamos lá. 69/120 dias. Live da presença. E o tema de hoje é... Calma aí que eu vou colocar para vocês. Pronto? Pronto. Gente, vamos lá. Olha só. Ontem à tarde, eu fiz um atendimento com uma pessoa aqui da live, que Deus colocou muito forte no meu coração, para eu ligar para essa pessoa, porque ela me mandou alguns áudios durante o dia. Não, durante o dia não, ela me mandou alguns áudios logo cedo. E aí, quando eu tava escutando os áudios dessa pessoa, o Espírito Santo falou assim pra mim: não ligue, não grave áudios, não responda pra ela com áudios, ligue. E aí eu liguei ontem à tarde e a gente teve um momento lindo na presença de Deus. E o Espírito Santo me tocou profundamente sobre esse tema, gente: ordem divina. E o Espírito Santo falou muito profundo comigo com relação ao projeto original. Gente, eu recebi tantos testemunhos de vocês depois da nossa live de domingo do projeto original de Deus, que muita gente me escreveu falando assim: eu preciso do projeto original de Deus, eu preciso viver o projeto original de Deus. E Deus falou pra mim, gente, ontem durante o dia inteiro, que nós não vamos conseguir viver o projeto original de Deus sem ordem. Nós não vamos conseguir, gente, porque todas as coisas do céu, elas são organizadas, elas têm uma ordem. Eu já falei aqui para vocês durante esse período de 69 dias, muito sobre organização e sobre ordem divina. Mas o Espírito Santo, gente, ele me deu tanta... só para vocês terem uma ideia, ontem, o Espírito Santo já me deu as próximas 3 lives, tá? E o Espírito Santo não me dava isso antes, ele me dava uma por dia. E ontem, ele me deu as próximas 3 lives, os próximos 3 temas. Mas ele deixou muito claro pra mim que antes de eu falar desses próximos 3 temas, hoje, na data de hoje, faltando 52 dias para acabar o nosso propósito, que eu precisava falar pra vocês sobre ordem divina. E hoje eu não poderia iniciar falando para vocês outra coisa, sendo que é o que a pastora Adriana escreveu aqui. 52 dias simboliza na Bíblia o quê? Reconstrução. Quando a gente fala de reconstrução, nós falamos do quê? De fundação. Vocês concordam comigo que
impossível, é impossível você construir uma casa começando pelo telhado. Você concorda comigo que é impossível você construir uma casa começando pelo telhado? Não existe. Não existe. E muitas vezes, gente, existe uma frase na matemática que diz o seguinte, que a ordem dos fatores não alteram o resultado. Na matemática, se você fizer uma conta de frente para trás ou de trás para frente, você vai chegar exatamente no mesmo resultado. No mesmo resultado. Mas no mundo espiritual, não, gente. Gente, eu peço agora, em nome de Jesus, que você abra os seus ouvidos espirituais, que você prepare o teu coração, e que você peça para o Espírito Santo, crava essa palavra dentro de mim, Pai. Crava essa palavra dentro de mim. Porque, gente, deixa eu falar uma coisa para você, não é que o que você está fazendo é errado. Não! Provavelmente, talvez o que você esteja fazendo nem é errado. Mas a ordem que você está fazendo pode ser a ordem errada. E por isso você está deixando de viver o sobrenatural de Deus, porque você está fazendo as coisas na ordem errada. Ontem, quando eu estava fazendo esse atendimento à tarde, essa pessoa que Deus colocou um amor tão grande no meu coração por ela, e ela falou pra mim, Paty, eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu cuidava da minha casa, eu cuidava dos meus filhos, eu cuido do meu marido, mas eu não dava prioridade para as coisas de Deus, eu não colocava Deus em primeiro lugar na minha vida, eu não colocava, e eu falei pra ela, ei, o que você estava fazendo, tudo que você estava fazendo não era errado, gente, você cuidar dos seus filhos não é errado, você trabalhar não é errado, você cuidar do seu marido não é errado, não é errado, mas a ordem muitas vezes que nós fazemos as coisas é uma ordem errada, e no mundo espiritual a ordem errada é a coisa errada. Nós precisamos entender que o mundo espiritual existe ordem. E quando Deus dá uma ordem, nós precisamos obedecer a ordem divina. E nós não vamos viver o projeto original de Deus se nós não entendermos que no mundo espiritual existe ordem. E deixa eu falar uma coisa pra vocês, gente, que o Espírito Santo me falou ontem. Olha só, quando você tá fazendo as coisas da sua vontade, da sua carne, você faz na ordem que você quer. Tá? Muita gente estava vivendo a sua vontade, o seu propósito, o seu plano. E daí o que você fazia? Você colocava a ordem que você queria. Você realizava na hora que você queria, no momento que você queria, quando você queria, do jeito que você queria, certo? Mas a partir do momento que você fala assim para Deus, eu abro mão dos meus planos. Que nem tá escrito, que nem tá lá na música Projeto Original. Tira o que tá fora do lugar, mexe no que o Senhor quiser, me põe de volta no teu propósito, me põe de volta no teu projeto. Deus tá dizendo assim pra você nessa manhã, Você quer que eu te ponha de volta no meu projeto original? Mas deixa eu te falar uma coisa, o meu projeto tem ordem. Deus tá dizendo pra você, o meu projeto tem ordem. O meu projeto não é bagunçado. O meu projeto não é desorganizado. O meu projeto existe uma ordem. E eu vou provar para vocês biblicamente, que o projeto original de Deus tem ordem. Lili, aqui para mim a internet tá perfeita. Kelly, Carla, Vanessa, vocês estão me ouvindo bem? Porque a Lili tá dizendo que a dela tá caindo. Eu acho que é a tua, Lili. Vanessa, MM Barros, tá tudo bem com vocês aí na internet? Confirma pra mim se tá tudo bem, se é só a da Lili. Você tá me ouvindo, Kelly? Tá tudo bem? Tá caindo? Confere pra mim, porque eu tô no 4G. Se tiver caindo pra vocês, a Beth tá dizendo que tá perfeito. A Arlete tá dizendo que tá ótimo. A Girlene tá dizendo que tá perfeito. A Adriana tá dizendo que tá ok. A Nani... Então, gente, então deve ser a internet de vocês. Sai e entra novamente rapidinho. Mas não fica fora, gente. Sai e volta pra cá, pelo sangue de Jesus. Porque você precisa dessa palavra e o diabo tá querendo te roubar. Não permita que o diabo roube essa palavra de você, tá bom?
Olha só, eu vou provar para vocês biblicamente que as coisas de Deus, ela tem uma ordem. Presta atenção. Se você for lá, 1 Coríntios 14:33. 1 Coríntios 14:33 diz o seguinte: pois Deus não é um Deus de desordem, mas de paz, como em todas as congregações dos santos. Aí, quando em 1 Coríntios 14:40 diz o seguinte: mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Gente, olha só, presta atenção. 1 Coríntios 14:40. Olha o que está escrito, 1 Coríntios 14:40. Mas tudo, você tá entendendo que é tudo? Não são algumas coisas? Não é quando você quer, não é de vez em quando. Tudo, olha só. Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Ordem, tá? Gente, eu poderia trazer para vocês aqui vários exemplos da Bíblia que falam sobre a ordem divina, desde Gênesis. Quando Deus criou lá, primeiro a luz, depois a terra, aí ele criou os animais, criou a floresta, depois ele criou as pessoas e no sétimo dia descansou. Se você olhar o primeiro momento que Deus mostra pra gente que ele é um Deus de ordem, que tudo dele tem o passo a passo, tem decência, tem zelo e tem ordem, tá lá em Gênesis, tá? Mas hoje o Espírito Santo pediu para eu trazer para vocês não o que está em Gênesis, mas o Espírito Santo pediu para trazer para vocês o que está em Mateus, tá? Mateus. Se você for lá comigo agora, no seu livro de Mateus, tá? No capítulo 3, a partir do verso 13, Mateus 3, a partir do verso 13. Presta atenção que essa palavra vai transformar a sua vida hoje em nome de Jesus. Olha o que está escrito em Mateus 3, a partir do verso 13. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu, batizando Jesus. Presta atenção que eu vou ler no passo a passo para você entender. Existia uma ordem divina que dizia o seguinte, que João Batista deveria batizar o Senhor Jesus, ok? João Batista deveria batizar o Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus, como um filho perfeito, como o filho que veio para nos ensinar a como obedecer ao Pai, como sermos filhos de fato e de verdade de Deus, como sermos a sua imagem e semelhança, Jesus em nenhum momento ele inverteu a ordem de nada. Ele cumpriu a ordem, ele cumpriu todas as escrituras, ele obedeceu a ordem divina exatamente como Deus havia ordenado. E aí, olha só, João Batista, um homem cheio da presença de Deus, um homem enviado por Deus para abrir o caminho para o Senhor Jesus. O que João Batista fez? João Batista tentou persuadir o Senhor Jesus de que não, de que ele que precisava ser batizado por Jesus e não Jesus ser batizado por ele. Olha como o diabo ele é sutil, olha como o diabo ele é manipulador. João Batista, um servo de Deus, um profeta que Deus havia mandado para abrir o caminho para Jesus, tentou inverter a ordem divina do próprio Deus. E o que Jesus falou? Não, é preciso que aconteça desse jeito para cumprir o que está escrito nas Escrituras, tá? Então Jesus, ele obedeceu
a ordem divina. Então, olha, aí você continua lendo comigo no 16, verso 16. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Olha só, Jesus foi batizado nas águas, tá? Primeiro Jesus desceu as águas, ele recebeu o batismo das águas, e pela ordem divina, ele imediatamente, ele foi batizado pelo quê? Pelo Espírito Santo de Deus. E aí olha o que aconteceu, e eis que uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Oh, meu amado, oh, minha amada, presta atenção. Quando você obedece à ordem divina, Deus olha para você lá do céu e diz: essa é minha filha amada, em quem eu me comprazo. Esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Você tá me entendendo? Você tá me entendendo que quando a gente cumpre a ordem divina, as coisas acontecem da maneira que Deus determinou? As coisas acontecem da maneira que Deus determinou, mas existe um princípio, o princípio da ordem. É o princípio da ordem. Gente, Deus é tão lindo, que assim, eu não dormi essa noite, eu não deitei essa noite ainda. E aí, na hora, eu fui tomar um banho, era 2:30 da manhã aqui. E na hora que eu tava tomando banho, eu falei assim: Deus, eu preciso de um louvor para a palavra de hoje. Me dá um louvor, Pai. Eu preciso de um louvor que toque o coração das pessoas e que vinha de encontro com a palavra que o Senhor me deu. E dali eu tava tomando banho e não vinha, gente, não vinha nenhum louvor. E eu coloquei uns 5 louvores pra eu ir escutando, pra ver se Deus ia me trazendo. E aí eu falei: Deus, se o Senhor não me der um louvor, eu falei assim pra Deus, eu falei: Deus, se o Senhor não me der um louvor, hoje eu vou falar pro pessoal que não tem louvor. Porque eu não vou passar nenhum louvor que não venha do Senhor. E daí, gente, Deus me levou num louvor que eu não vou falar pra vocês agora, eu vou falar no final. Mas o início do louvor, quem acompanha, quem já escutou, vai saber agora qual é o louvor. No início do louvor, tá? A pessoa que tá ministrando fala assim: ei, deixa de ser confuso, deixa de ser atrapalhado. Deixa de ser atrapalhado. Eu até anotei aqui pra vocês, gente. Chega de ser complicado, chega de ser atrapalhado. O início do louvor diz isso. Ei, o que é o contrário da ordem? O que é o contrário da ordem? A pessoa que é atrapalhada. A pessoa que não tem ordem divina, ela tem uma vida confusa, uma vida atrapalhada, uma vida desorientada, e talvez seja por isso que a sua vida não flui. É por isso que você não vive o propósito de Deus. É por isso que você tá depressiva, que você tá ansiosa, que você tá triste, que você fica patinando, que você fica rodando, que você anda e as coisas não fluem na sua vida. Por quê? Desordem. Gente, e sabe como Deus é lindo, gente? Que há um tempo atrás, eu tava conversando com a pastora Séries, e a pastora Séries falou assim pra mim: Pati, essa palavra, ela veio da pastora Séries há um tempo atrás. A pastora Séries falou assim: Pati, nós precisamos buscar ordem de vida na nossa vida. Nós precisamos buscar ordem divina na nossa vida. E ontem, conforme a pastora Séries foi ministrando, Deus veio trazendo à minha memória essa palavra, da gente ter ordem divina na nossa vida, tá? Mas não para por aí, gente. Eu quero que você continue lendo aqui comigo, tá? Mateus 4, porque acaba Mateus 3, no versículo 17, que diz o seguinte: e eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Certo? Olha só, Jesus, ele já tinha o quê? Ele já tinha sido batizado, ele já tinha o Espírito Santo, ele podia já começar o ministério dele. Ele podia já começar a fazer os milagres, ele podia já começar a fazer as curas, ele podia já começar. Só que se você observar, no capítulo 4, olha o que começa. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Olha só,
Primeiro Jesus desceu nas águas, depois Jesus recebeu o batismo do Espírito Santo, depois ele foi levado ao deserto. Ele foi levado ao deserto. Olha a ordem divina que o Senhor Jesus veio nos ensinar. Ele veio nos ensinar. Primeiro, ele desceu às águas, depois ele foi batizado pelo Espírito Santo, depois ele foi levado ao deserto, ele foi tentado pelo diabo, e por ele ter obedecido uma ordem, por ele ter seguido o que Deus havia ordenado, o que aconteceu no deserto? Ele venceu. Ele venceu no deserto. Se você for lá no verso Mateus 4:11, diz o seguinte: e com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Então olha só, ele foi levado antes de cumprir o ministério, antes de Jesus cumprir o seu ministério, existia uma ordem. Ele desceu nas águas, que ali João Batista já tentou inverter a ordem e ele não aceitou. Depois que ele desceu as águas, ele foi batizado pelo Espírito Santo. Depois de ser batizado pelo Espírito Santo, ele foi levado ao deserto. No deserto ele foi tentado, mas ele continuou obedecendo a ordem divina. E no deserto ele venceu, depois ele foi servido pelos anjos e só então ele pôde dar continuidade e ele pôde cumprir o propósito dele, a ordem que Deus tinha enviado para ele no céu. Agora presta atenção no que eu vou falar para você. Presta atenção, tá? Se o Senhor Jesus, o Filho de Deus, Jesus, o próprio Deus que desceu para a terra, tá? Jesus, o Filho de Deus que desceu para a terra, ele se sujeitou às ordens do Pai e ele obedeceu a ordem divina. Por que eu e você achamos que nós vamos cumprir o nosso propósito aqui na Terra? Por que eu e você achamos que nós vamos cumprir o projeto original de Deus aqui na Terra? Sem ordem. Na nossa vontade, na nossa carne, do nosso jeito, a hora que a gente quer, como a gente quer. Não tem como, gente. Não tem como. E assim, o Espírito Santo, gente, ele me deu as 3 próximas palavras de uma maneira tão linda, tão linda. Mas o Espírito Santo falou assim pra mim: filha, se as pessoas não tiverem ordem, se elas não obedecerem a minha ordem, elas não vão viver o projeto original que eu tenho pra vida delas. Presta atenção, você que deseja viver o projeto original de Deus para sua vida, você precisa obedecer à ordem divina de Deus. Você precisa obedecer à ordem divina de Deus. E agora, gente, eu trouxe para vocês aqui alguns personagens bíblicos que o Espírito Santo me trouxe, me lembrou para eu falar para vocês de pessoas amadas por Deus, que tinham um propósito, que Deus tinha um propósito para a vida delas, mas que essas pessoas, algumas atrasaram esse propósito e outras não viveram o propósito de Deus por causa da desordem e da desobediência. E a primeira pessoa que Deus me trouxe foi quem? Abraão. Abraão, ele tinha uma promessa de Deus, que ele seria pai de nações, ou seja, Deus tinha um projeto original para a vida de Abraão. Só que, lembra que João Batista tentou inverter a ordem do Senhor Jesus quando o Senhor Jesus foi para ser batizado por ele? Então, Sara fez o quê? Sara inverteu a ordem do que Deus havia prometido para Abraão. E aí, o que Sara faz? Sara oferece a sua concubina para se deitar com Abraão, tá? Para adiantar o projeto de Deus. Ei, você não tem como adiantar o projeto de Deus. O projeto de Deus acontece na hora dele, no tempo dele, do jeito que ele quer, não é do jeito que eu quero, nem do jeito que você quer. E sabe o que vai acontecer? Se a gente tentar fazer na nossa ordem, a gente vai atrasar. A gente vai atrasar o projeto de Deus para nossa vida. E daí Sara vai lá,
faz tudo que você já sabe que Sara fez, Abraão se deita com a concubina, tem Ismael e ele atrasa todo o projeto original de Deus para a vida dele. Mas Deus é tão misericordioso que Deus, mesmo que a gente não seja fiel, Deus continua sendo fiel. Mas nós temos o poder de atrasar o projeto de Deus na nossa vida por causa da nossa desordem. E, gente, as coisas acontecem no tempo dele. Se Deus tem uma promessa para sua vida, cabe a você e a eu esperarmos, obedecermos e não tentar dar um jeitinho. E o brasileiro, gente, o brasileiro que o diga, né? O brasileiro tem um jeitinho, o jeitinho brasileiro para todas as coisas, não é? Vou trazer uma outra pessoa para vocês se lembrarem bem, tá? Davi. Deus deu uma ordem para Davi. Davi era o quê? Rei de Israel. Davi tinha que estar onde? Na batalha. Davi era um guerreiro. Davi tinha que estar junto com os seus homens, guerreando e batalhando. O que Davi fez? Davi inverteu a ordem. Davi, no momento que ele devia estar na batalha, junto com o exército dele, Davi estava onde? Em casa, descansando. O que aconteceu quando Davi inverteu a ordem que Deus deu para Davi? Davi caiu. E o tanto de maldição, o tanto de problema, o tanto de choro que Davi passou, por quê? Porque inverteu a ordem que Deus havia dado. Davi inverteu. Davi se arrependeu? Se arrependeu. Deus continuou abençoando Davi? Continuou. Mas e todas as desgraças e todos os problemas que aconteceram na vida de Davi? Por quê? Porque Davi desobedeceu a ordem de Deus. A ordem era o quê? Ele tá na guerra. Ele tá com soldados. Ele tá com o exército. Mas ele tava onde? Em casa. Olhando o quê? Pela janela. Olhando Batseba. Olhando para onde não deveria. Olhando para onde não deveria. E desobedecendo uma ordem divina. E aí, gente, Deus me lembrou, Deus me trouxe à memória também quem? Saul, gente, Saul foi inventar de oferecer sacrifícios para Deus, sendo que a ordem era que só os profetas podiam fazer aquilo. Mas o que Saul fez? Saul quis inverter a ordem. Saul quis inverter o processo. Saul quis ser mais inteligente do que Deus. Já que o profeta Samuel está demorando, então eu vou agilizar aqui o processo. Gente, pelo sangue de Jesus, pare de inverter a ordem das coisas, porque você está atrasando o projeto de Deus para sua vida. Nós precisamos o quê? Nós precisamos obedecer a ordem de Deus. Vamos para Jonas. Jonas. Deus deu uma ordem para Jonas. Jonas, vá para Nínive. O que Jonas fez? Desobedeceu a ordem de Deus. E aí Jonas fez o quê? Jonas foi parar na boca da baleia, dentro da barriga da baleia. Atrasou o processo. Jonas chegou em Nínive? Chegou. Mas chegou como? Arrebentado, quebrado, sofrendo, dentro da barriga da baleia. Ei, como é que você está hoje? Você está arrebentado? Você está quebrado? Você está depressivo? Você está ansioso? Você está com medo? Você está com dúvida? Ei, preste atenção. Será que você não está invertendo? Será que você não está invertendo a ordem? E eu vou mostrar para vocês o quanto que a gente inverte a ordem todos os dias da nossa vida, tá? Sansão foi outro. Que Deus deu uma ordem para Sansão. Para ele não contar, para ele não revelar o segredo dele. O que ele fez? Desobedeceu a ordem de Deus. E quantas vezes, gente? Então, ó, Davi, Saul, Jonas, Sansão, Abraão e tantos outros personagens bíblicos que você... E é impressionante, gente, como Deus, ele não tira a desobediência e a desordem da Bíblia. Você vê como todas as pessoas que estão aqui, Deus mostra tanto as bênçãos, tanto as coisas boas como as coisas ruins, tanto a obediência como a desobediência. Exatamente. Aí você volta lá, né, Vanessa? Você volta lá pro início, né? Volta lá pro início da criação. Eva fez o quê? Eva quis desobedecer uma ordem divina. Deus falou o quê? Você não deve comer do fruto.
Do conhecimento. O que Eva fez? Eva foi lá, foi persuadida, manipulada pelo diabo para quê? Para inverter a ordem. E aí quando Eva inverteu a ordem, o que aconteceu? Nós pagamos o preço até hoje porque Eva inverteu a ordem. E aí você vê lá no céu, o que Satanás fez? O que o diabo fez? O diabo quis desobedecer uma ordem divina. E o diabo ainda conseguiu persuadir uma terça parte dos anjos. Por quê? Porque lá no céu, o diabo desobedeceu uma ordem divina lá no céu e ele caiu para a terra, ele foi expulso do céu e ele veio colocar a desordem dele, que ele começou no céu, ele veio colocar na terra. E eu quero perguntar para você, até quando você vai permitir a desordem na sua vida? Até quando você vai continuar permitindo a desordem na sua vida? E ontem, gente, eu falei assim, Deus, Espírito Santo, por favor, nos ajuda. Nos ajuda a ter ordem divina. Nos ajuda a ter ordem divina. Nos ajuda a obedecer a tua ordem, Pai. Nos ajuda a fazer as coisas conforme a tua ordem. E aí, gente, eu quero dizer uma coisa para vocês. A base bíblica desse propósito nosso, da busca da presença, tá lá em Mateus 6,33, que todos os dias praticamente eu falo esse versículo para vocês. Todos os dias, tá? Olha só. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Buscai, vou repetir para você, Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Agora, gente, presta atenção. Não precisa você fingir que você é uma pessoa espiritual. Sabe por quê, gente? A primeira coisa que a gente precisa fazer pra gente melhorar é a gente assumir o nosso erro. É a gente assumir onde a gente tá caindo. Se a gente não assumir aonde a gente tá caindo, a gente não tem como melhorar. 50% você resolve dos seus problemas quando você admite e você fala, Deus, estou errada, me ajuda. Preciso melhorar, tá? Gente, quantos de nós estamos aqui? A gente tá até aqui buscando a presença de Deus. Mas a gente tá buscando a presença de Deus pra quê? Para que Ele abençoe o nosso casamento, para que Ele abençoe nossa vida financeira, para que Ele nos faça prosperar, para que Ele converta o marido, para que Ele tire o filho das drogas. Gente, ontem, eu não sei quem de verdade, eu nem fiz questão de ver quem era e nem fiz questão de responder, porque eu não sei se é uma pessoa nova aqui no propósito, eu não sei se é uma pessoa que já tá aqui há um tempo, então eu preferi não responder. Mas ontem teve uma pessoa que foi lá no grupo do Exército da Presença e escreveu assim, por favor, me ajuda em oração, preciso regularizar o meu casamento, a minha saúde e mais alguma coisa lá. Foi 3 coisas que a pessoa escreveu. A pessoa escreveu 3 coisas lá, né? Só que engraçado, né? A pessoa escreveu 3 coisas daqui da terra. Mas em nenhum momento a pessoa escreveu assim, gente, me ajuda em oração, porque eu preciso ter intimidade com Deus. Será que você já ligou para alguém na sua vida e você falou assim, ei, me ajuda em oração, porque eu preciso tanto da presença de Deus, porque eu preciso tanto do discernimento de Deus, porque eu preciso tanto do entendimento de Deus, porque eu preciso tanto me relacionar com Deus, porque eu preciso tanto ter profundidade com Deus. Será que alguma vez você ligou? Será que alguma vez você pediu para Deus ou pediu para alguém que alguém orasse por você para que você tenha intimidade com Deus? Será que você alguma vez pediu a Deus, pediu a uma pessoa, o seu pastor, você pediu ao um bispo, a um apóstolo, você ligou e falou assim, ei, ora por mim, porque eu preciso buscar o reino de Deus em primeiro lugar, porque eu preciso aprender a buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Gente, eu tô há 69 dias que eu não falo de outra coisa nessa live, a não ser a gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E eu ainda tenho um monte de gente, não é uma, nem duas, nem três. Eu recebo, gente, dezenas, tem dias que eu recebo
30 áudios no meu Instagram, no meu WhatsApp, de gente falando assim: ei, ora por mim, porque minha filha é homossexual. Ei, ora por mim, porque a minha vida financeira tá destruída. Ei, ora por mim, porque eu tô desempregada. Ei, gente, tá escrito lá em Mateus, que Deus, ele cuida dos passarinhos. Os passarinhos não passam fome. Deus, ele cuida dos passarinhos. Deus, ele cuida das árvores. Deus, ele veste os lírios do campo. Os lírios do campo Deus veste. E aí eu te pergunto, será que Deus não sabe do que você e eu precisamos? A Bíblia diz que antes mesmo da gente abrir a nossa boca, Deus já sabe o que a gente precisa. Deus já sabe o que a gente precisa. Só que o tempo todo a gente está pedindo pelas coisas materiais, pelas coisas do céu. Então, em nome de Jesus, põe ordem divina na sua vida. A ordem divina é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Qual parte que eu e você nós não entendemos ainda? Que é primeiro Deus, depois as outras coisas. Primeiro as coisas do alto, depois as coisas da terra. Primeiro Deus, depois o seu marido. Primeiro Deus, depois os seus filhos. Quantas vezes nós acordamos e ao invés de dobrarmos os nossos joelhos e orarmos, nós vamos preparar o café? Quantas vezes a gente acorda, ao invés da gente dobrar os nossos joelhos e dizer: Pai, obrigada porque eu abri os meus olhos mais um dia. Sabe o que você faz? Você vai escovar os dentes. Por quê? Você acordou, você precisa cuidar do seu corpo. Quantas vezes você acorda e você vai pentear o seu cabelo? É errado você acordar e escovar o dente? Não! Você precisa, pelo amor de Deus, não acorde e fique sem escovar o dente não, porque senão quem convive com você vai ser complicado, tá? É errado você acordar e fazer o café? Não! O problema não é se tá certo ou errado, o problema é qual a ordem, qual é a prioridade que você tá dando às coisas de Deus. Qual é a prioridade que você tá dando às coisas de Deus? Só que aí, presta atenção, você quer que Deus dê prioridade pra você. Às vezes você ora e você fala: Deus, o Senhor realiza tudo na vida de todo mundo, mas o Senhor não realiza na vida. Deus, em nome de Jesus, dá prioridade pra minha vida. Eu preciso do Senhor, eu preciso que você haja na minha vida. E Deus tá de lá: ah, é? Aí Deus pergunta pra você hoje, ó: você quer que eu te dê prioridade, né? Você quer que eu realize os teus sonhos, você quer que eu te abençoe, mas você tá me colocando em primeiro lugar? Deus tá fazendo essa pergunta pra você. Ah, você quer tanto que eu te ajude? Mas você tá me colocando em primeiro lugar? Ou você tá colocando o teu marido? Ou você tá colocando o teu trabalho? Ou você tá colocando o teu corpo? Ou você tá colocando o teu cabelo? Ou você tá colocando a tua família? Ou você tá colocando os teus amigos? Quem você está colocando no lugar de Deus? Quem você está colocando no lugar de Deus? Então, gente, o Espírito Santo deixou muito claro pra mim ontem, gente, muito claro. Nós só vamos viver o propósito de Deus, o projeto de Deus, se nós colocarmos Deus em primeiro lugar. Deus, se nós buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar. Ei, você sabe por que tem gente que é mais abençoada do que você? Você sabe por que tem gente que tá prosperando mais do que você? Essa pessoa tá pagando um preço que você não paga. Essa pessoa tá orando mais do que você. Essa pessoa tá jejuando mais do que você. Essa pessoa acorda, dobra os joelhos e agradece a Deus. Essa pessoa acorda e fala: Deus, eu quero o Senhor por quem o Senhor é e não pelo que o Senhor pode me dar. Eu quero o Senhor pelo que o Senhor é e não pelo que o Senhor pode me dar. E aí você vê a vida do outro ser abençoada e a sua não. Aí você fala: nossa, mas eu tô jejuando, nossa, mas eu tô indo pra igreja. Qual é a prioridade? Qual é a prioridade que você tá dando na sua vida? Qual é a ordem que Deus está na sua vida? Para agora e responde. Qual é a ordem que você tem colocado Deus na sua vida? Deus é primeiro na sua vida? Deus tem sido primeiro na sua vida? Ou é o seu trabalho que é primeiro? Ou é o seu casamento que é primeiro? Ou é o seu marido que é primeiro? Ou é o seu dinheiro que é primeiro? Ou é o seu corpo que é primeiro? Quem é primeiro na sua vida? Quem é o primeiro da sua vida? No mundo espiritual existe ordem. Existe ordem. Deus, ele não abre mão dos seus princípios. Deus, ele não abre mão da sua ordem. Não adianta você chorar, não adianta você espernear, não adianta você gritar, não adianta. Você pode chorar, você pode espernear, você pode fazer o que você quiser. Não adianta você fazer sacrifícios, não adianta você fazer voto no altar. Você não compra Deus com dinheiro. Você não compra Deus com dinheiro, tá? Você não compra. Você não compra Deus com o seu dízimo. Você não compra Deus com a sua oferta. Você não compra.
Você não compra. Deus, ele quer a sua obediência. Deus, o dízimo é mandamento. Oferta é bíblico. Tudo isso é maravilhoso e tudo isso nós precisamos fazer. Mas nós estamos buscando Deus em primeiro lugar? Fala a verdade, gente. Nós estamos buscando Deus em primeiro lugar? Você sabe. Você sabe se você está buscando Deus em primeiro lugar. Você sabe qual é a ordem que Deus está na sua vida. Você sabe se você faz tudo, mas você deixa para ler a Bíblia no final do dia. Você passa o dia inteiro resolvendo as suas coisas, aí quando você está exausta, cansada, que você já não aguenta mais, aí os últimos 30 segundos do seu dia, você ora. E você ainda chega assim, Deus, obrigada pelo meu dia, boa noite, estou com sono, tchau, até amanhã. Qual é a ordem que Deus está na sua vida? Qual é a ordem? Agora vamos lá, gente, presta atenção no que eu vou falar pra vocês, porque eu pedi muito isso pro Espírito Santo. Falei, Espírito Santo, tá ok, já entendi. Precisamos de ordem divina na nossa vida. Mas sozinhos nós não conseguimos. Eu falei, Espírito Santo, me ajuda. Eu preciso que o Senhor nos mostre o como. Eu já sei o que fazer. Eu falei pro Espírito Santo, eu já sei o que fazer. Eu já sei que eu preciso buscar Deus em primeiro lugar. Agora, como que eu faço isso? Qual é o processo? Qual é o primeiro passo? Como que eu realizo isso? Como que eu sei como colocar Deus em primeiro lugar? Deus falou assim pra mim, filha, a primeira coisa que você precisa fazer é escolher. Porque Deus, ele te dá o livre-arbítrio. Deus, ele é educado. Deus, ele não vai te obrigar a nada. A primeira decisão que você precisa fazer hoje é o seguinte. Ei, reconheço que eu estou errada e preciso escolher colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. Primeira coisa, a sua escolha, a sua decisão. Você precisa escolher hoje e falar, Deus, tudo bem. Fiz errado até hoje. Deixei o Senhor em último, deixei o Senhor em quarto, deixei o Senhor em quinto, mas hoje eu entendo que eu tô errada e hoje eu escolho te colocar em primeiro lugar. A primeira coisa é você escolher e decidir colocar Deus em primeiro lugar. Segunda coisa, buscar a ajuda do Espírito Santo. Porque a nossa carne, ela vai militar sempre contra o nosso espírito. Está escrito em Gálatas 5:22. Existe uma guerra entre as vontades da nossa carne e as vontades do nosso espírito. A nossa carne quer colocar Deus em primeiro lugar? Não! A nossa carne quer o quê? Dormir. A nossa carne quer comer. A nossa carne quer as vontades da carne. E se você for lá em Gálatas 5:22, vai estar lá todas as obras da sua carne. O que a sua carne quer em primeiro lugar? Vai estar lá. Vai estar lá tudo que a sua carne quer em primeiro lugar. E provavelmente é o que você está fazendo e eu às vezes faço, tá? Tá lá em Gálatas 5:22. Já o nosso espírito, ele anseia pelo quê? Pela presença de Deus. Ele anseia pela ordem divina. Então nós precisamos, nessa luta entre a carne e o espírito, vai vencer qual? O que tiver mais forte. Vai vencer o que tiver mais forte. Então o que você precisa fazer? Você precisa se render aos pés do Senhor Jesus. Você precisa clamar e buscar o Espírito Santo. Você precisa dizer, Espírito Santo, sabe, gente, quando você tem uma pessoa para perdoar, e você fala assim, Espírito Santo, não tô conseguindo. Eu sei que eu tenho que perdoar, mas eu não tô conseguindo perdoar sozinha. Eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor para me ajudar a perdoar. Você já passou por isso? Eu já, gente. Os meus traumas de rejeição, eu falei assim pra Deus, Deus, eu sei que eu tenho que perdoar. Eu já entendi que eu tenho que perdoar, mas eu não consigo sozinha. E o Espírito Santo, gente, ele é tão lindo. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele nos ensina todas as coisas. Todas as coisas. Então, o Espírito Santo, que nos ensina todas as coisas, ele vai nos ensinar a colocarmos ordem divina na nossa vida a partir de hoje. Então, você precisa hoje, a gente vai orar agora, tá? A gente já vai clamar e buscar pela presença do Espírito Santo agora. E você precisa fazer isso diariamente. Na hora de você fazer a sua agenda, na hora que você acordar, na hora que você abrir os olhos, você precisa dizer, você precisa orar e você precisa clamar. Espírito Santo, me ajuda a colocar ordem divina na minha vida hoje. Me ajuda a colocar as prioridades certas. Espírito Santo, o que eu preciso fazer primeiro? Me ajuda, Espírito Santo, eu preciso da tua força, eu preciso da tua ajuda, eu preciso do Senhor, Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai te ajudar. Você vai cair no início, você vai errar no começo, mas você vai persistir, você vai perseverar e o Espírito Santo, ele vai fazer a obra completa
completa na sua vida, porque Deus ele é poderoso para concluir a obra que Ele começou na sua vida. E Deus já começou uma obra na nossa vida. Desde o primeiro dia dessa live. Desde o primeiro dia dessa live, Deus começou a obra na nossa vida. E Ele vai concluir essa obra. E nós temos aqui 52 dias, gente. Nós precisamos clamar incansavelmente. Nós precisamos perseverarmos até o dia 31, para que a gente tenha a ordem divina e para que Deus possa reconstruir a nossa vida por completo, para que Ele possa colocar tudo no lugar, para que Ele tire aquilo que não vem dele, para que Ele coloque aquilo que está faltando e para que Ele o quê? Ele construa a obra linda que Ele tem para minha vida e para sua vida e para que a gente consiga o quê? Viver o projeto original de Deus. Para que a gente viva o projeto original de Deus, nós precisamos o quê? Ordem divina. Primeira coisa, decida hoje colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Decida hoje. Só que, por exemplo, sabe por quê, gente? O Espírito Santo, ele nos ajuda. Porque imagina que eu tenho 33 anos, tá? Eu não sei qual a sua idade, se você quiser escrever aqui pra mim, pra eu saber a sua idade, escreve aí. Eu tenho 33 anos. Agora imagina que eu tivesse o hábito de colocar Deus em último lugar durante 33 anos, tá? Eu tenho um hábito de colocar Deus em último lugar durante 33 anos. Aí eu quero, num passe de mágica, de um dia pra noite, colocar Deus em primeiro lugar. Gente, eu vou falhar. Eu vou errar, porque eu tinha um hábito. O meu hábito era o quê? Colocar Deus em último lugar. Então eu vou ter que mudar o meu hábito. Isso é o quê? Um processo. Isso é um processo, isso não acontece do dia pra noite. Mas você precisa o quê? Você precisa não desistir. Você precisa não desistir. Você precisa perseverar. Você caiu um dia, continua. Caiu, levanta. Caiu, continua. Caiu, clama. Caiu, se arrepende, pede perdão. Gente, Deus não espera filhos perfeitos. Deus, Michele, você tem 33 também. Deus não espera filhos perfeitos. Deus espera filhos disponíveis para se aperfeiçoarem todos os dias. Então você caiu, você levanta, você se arrepende, você pede perdão e você continua. Você continua, você persevera, que você vai conseguir. Porque com o Espírito Santo nós conseguimos todas as coisas. A Bíblia diz: tudo posso naquele que me fortalece. E Deus não colocaria um mandamento na Bíblia que a gente não é capaz de cumprir. Se Deus colocou lá em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas, é porque nós conseguimos. Sozinhos? Não. Na nossa força? Não. Na força da nossa carne? Jamais. Qual é a força que nós conseguimos? Na força do Espírito Santo de Deus. E do mesmo jeito que o Senhor Jesus venceu no deserto, do mesmo jeito que Jesus obedeceu uma ordem e Ele venceu todo o processo, Jesus venceu com ordem. Se você ler o Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse, você vai ver que o tempo todo Jesus seguiu o quê? A ordem divina. Jesus nunca se desviou uma vírgula sequer da ordem do seu Pai. Então nós precisamos, em nome de Jesus, para vivermos o projeto original de Deus, nós precisamos de ordem divina na nossa vida. Amém? Vocês entenderam, gente? Vocês entenderam? Em nome de Jesus, não deixa o diabo roubar essa palavra de você. Não permita, seja uma terra fértil nessa manhã, e que essa palavra produza frutos na sua vida. Ela precisa produzir frutos na sua vida em nome de Jesus. Amém? Olha só, o louvor de hoje, presta atenção. Eu amo esse louvor. Eu lembrei que eu tive tantas experiências na igreja com esse louvor, gente. As maiores experiências que eu tive na minha vida foi através desse louvor. E o louvor é: deixa o céu descer. Deixa o céu descer, do Renascer Praise, uma das letras mais lindas que eu já ouvi. A Bispa Sônia, ela abre o louvor dizendo assim: chega de ser complicado, chega de ser atrapalhado, deixa o céu descer sobre a sua vida. Ei, minha amada, sabe quando que você deixa o céu descer? Quando você aceita obedecer a ordem de Deus. Você deixa o céu descer na sua vida quando você busca pelo Espírito Santo, quando você clama pelo Espírito Santo e quando você obedece a ordem de Deus na sua vida. Presta atenção.
por favor, quando você estiver ouvindo esse louvor, presta atenção nas ministrações da Bispa Sônia, presta atenção na letra da música, que eu tenho certeza absoluta, gente, que o Espírito Santo vai trazer ainda mais revelações para você em função, através desse louvor. Deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa de ser atrapalhado, deixa de ser confuso, deixa o céu descer, deixa a ordem divina tomar conta da sua vida. Amém? Oh, meu Deus, que presença do Espírito Santo aqui, gente, meu Deus. Eu sinto cada dia mais a presença do Espírito Santo em cada live eu sinto cada vez mais a presença do Espírito Santo. Vamos tirar um print? Como que a gente vai tirar um print da ordem divina? Ordem divina, obediência. Vamos tirar um print? Ai. Ok? Pastora Mary, que saudade da senhora. Um beijo pra você, meu amor. Me liga depois pra gente conversar, tá, pastora? Saudade de você. Vamos orar, gente? Vamos orar? Vamos buscar a presença do Espírito Santo? Vamos buscar a ordem divina na nossa vida? Em nome de Jesus? Paizinho, Pai amado, Pai querido, Pai maravilhoso, Pai misericordioso, obrigada, Pai. Obrigada por esse maná, obrigada pela tua presença, obrigada por essa palavra. Oh, Senhor, em nome de Jesus, Pai, guarda essa palavra, Senhor. Escreve ela no nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos ser uma terra fértil, Pai. Pai, que a partir de hoje, Senhor, a partir de agora, Pai, é a partir desse momento, Senhor, nós queremos ter ordem divina na nossa vida, Pai. Nós não aceitamos mais uma vida confusa, uma vida desorganizada, uma agenda atrapalhada. Não, Senhor. Nós não queremos mais trocar o dia pela noite. Nós não queremos mais fazer a nossa vontade. Nós queremos a tua ordem, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos neste momento, Pai, te pedir perdão. Senhor, nos perdoa, Pai. Tem misericórdia da nossa vida, Senhor. Pai, nos perdoa por todos os anos, por todos os dias, por todos os minutos, por todos os segundos, por todos os milésimos de segundos, Pai, que nós não colocamos o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, Pai. Que nós demos prioridade, Senhor, para outras coisas. Oh, Pai, que nós demos prioridade, Senhor, para as redes sociais, antes de ler a Tua Bíblia, antes de ler a Tua Palavra. Que nós, Pai, preferimos os nossos amigos ao invés da presença do Espírito Santo. Que nós preferimos pedir a opinião das pessoas, Pai, ao invés de pedir a Tua opinião. Oh, Senhor, em nome de Jesus, nos perdoa, Pai. Nos perdoa por todas as vezes, Pai, que nós escolhemos ficar assistindo Netflix, Pai, ao invés de dobrarmos os nossos joelhos e orarmos. Oh, Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, nos perdoa, Pai. Nos perdoa por todo o tempo que nós vivemos atrapalhados, que nós vivemos confusos, que nós vivemos em desordem, Pai, que nós vivemos desorganizados, Pai. Nós sabemos, Senhor, que a tua ordem, Senhor, a tua ordem é o que vai trazer resultados na nossa vida. É a tua ordem que vai trazer, Pai, a nossa salvação, que vai trazer o projeto original da nossa vida. É o que vai fazer com que nós tenhamos, Pai, uma vida plena no Senhor. Pai, eu quero clamar agora, Pai, que pela autoridade do nome de Jesus, o Senhor arranque, Pai, o Senhor arranque todo espírito maligno, destruidor, miserável, desgraçado, Pai, que tentou desviar o Senhor Jesus através da boca, Senhor, através da boca de João Batista, que tentou desviar o Senhor Jesus, Pai, através da boca de Pedro, Pai, que desviou Eva, Senhor, a serpente maligna que desviou Eva, a serpente maligna, Pai, que desviou Davi, que desviou Saul, que desviou Jonas, Pai, que continua atuando até hoje, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, arranca, Pai, arranca esse espírito diabólico, esse espírito maligno, esse espírito destruidor, Pai, que está atrasando o nosso projeto, que está atrasando o teu projeto na nossa vida, Pai. Oh, Senhor, nós não aceitamos mais, Pai, viver em desordem, nós não aceitamos mais, Pai, viver uma vida complicada, uma vida desorganizada,
organizada, não, Senhor. Nós queremos hoje, Senhor, clamar a Tua presença. Nós queremos hoje, Pai, nos render aos Teus pés. Nós queremos hoje, Pai, te pedir perdão e te pedir, Senhor, que o Senhor nos lave do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés. Senhor, em nome de Jesus, Pai, lava a nossa mente, lava os nossos olhos, lava os nossos ouvidos, lava a nossa boca, lava o nosso coração, lava os nossos pés, lava as nossas mãos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, assim como uma construção, Pai, precisa primeiro do alicerce. Ela precisa primeiro do alicerce, Pai, para depois subir as paredes, para depois ser pintado, Pai, para depois ser organizada, para depois ser decorada. Pai, coloca a ordem na nossa vida, Senhor, a partir de hoje. Coloca a Tua ordem. Nós não queremos mais a nossa ordem. Nós não queremos mais a ordem do diabo. Nós não queremos mais a ordem das pessoas. Não, Senhor. Nós recusamos, pela autoridade do nome de Jesus, nós recusamos a ordem do diabo. Nós recusamos, Pai, a ordem das pessoas. E nós recusamos, Pai, a nossa própria ordem. E nós queremos clamar. Nós queremos nos render. Nós queremos nos humilharmos aqui na Tua presença, Senhor. E nós queremos te pedir, Pai, em nome de Jesus, coloca a Tua ordem divina na nossa vida a partir de hoje. Espírito Santo, sozinho nós não conseguimos, mas com o Senhor nós podemos todas as coisas, Pai. A Tua palavra diz, Espírito Santo, que o Senhor é aquele que nos ensina todas as coisas. Então nos ensina, Espírito Santo, nos ensina a vivermos, a obedecermos a ordem divina de Deus em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus, nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Uau! Estão lembrados do louvor? Deixa o céu descer. Deixa a ordem divina descer na sua vida a partir de hoje. Amém? Um beijo para vocês. Amo vocês. Até amanhã. Deus tem algo poderoso pra gente amanhã. Tem mais um maná do céu fresco. E eu espero você aqui amanhã às 5h20. Quero aproveitar e pedir, compartilhe essa live com o maior número de pessoas que você puder. Porque nós precisamos de ordem divina no mundo. Nós precisamos de ordem divina não apenas na nossa vida, mas na vida de todas as pessoas que nós amamos. Amém? Beijo. Até amanhã.